Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. E ontem, uma bomba atômica explodiu no noticiário dos Estados Unidos. Mais uma bomba atômica. Não bastasse a desastrosa retirada das tropas americanas no Afeganistão, deixando centenas de americanos para trás, mais os colaboradores dos Estados Unidos, os afegãos que ficaram à mercê do Talibã, outra bomba envolvendo o homem mais forte da área militar americana explodiu ontem nos noticiários. Explodiu nas páginas do Washington Post, que extraiu parte de um texto, de um livro intitulado Peril, escrito por Robert Costa e Bob Woodward, no qual relata uma altíssima traição de Mark Milley, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo o relato do Washington Post, o general Mark Milley teria ligado 2 vezes nos últimos meses do governo Trump para o principal militar da China, o seu homólogo general Li Zuocheng, para alertá-lo de que os Estados Unidos, de que ele, Mark Milley, estava com muito medo de que os Estados Unidos, liderados por Donald Trump, atacassem a China. Em 2 ligações secretas, diz o Washington Post, Milley garantiu ao general Li Zuocheng, do Partido Comunista, do Exército da Libertação do Povo Chinês, que os Estados Unidos não atacariam Pequim, embora ele tivesse receio de que sim. Porém, numa ligação que ocorreu supostamente 4 dias antes da eleição presidencial de 2020, Milley garantiu ao general chinês que se houvesse um ataque, a China seria avisada anteriormente para não ser pega de surpresa. É isso mesmo. No início de janeiro, o general pediu também ao almirante que supervisionava o Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos que adiasse os exercícios militares aos quais o almirante obedeceu. Você deve achar difícil acreditar nessa história, é claro. Em resumo, é o seguinte: o homem mais importante da área militar pegou o telefone numa linha indireta, ligou para o mais importante general chinês dizendo o seguinte: eu temo que Donald Trump dê uma ordem de ataque à China. Eu vou ficar controlando a coisa aqui. Se de fato essa ordem for dada, você saberá de imediato. Eu te ligarei avisando para que vocês não sejam pegos de surpresa, ok? Isso 2 dias antes das eleições. 2 dias depois da chamada invasão do Capitólio, Milley teria ligado novamente para o general chinês para continuar dando todas as posições do ainda governo Trump para o exército chinês, porque naquele entonces, como dizem os espanhóis, Milley estava ainda mais preocupado que as últimas ações de Trump seriam perigosas para a China. Pois é. Bem, é claro que esta bomba atômica causou espécie e revolta entre os legisladores, os políticos republicanos. Marco Rubio, principalmente, mandou uma carta ao presidente Biden pedindo o imediato afastamento de Milley à frente das Forças Armadas norte-americanas. É bom lembrar que Milley foi nomeado chefe conjunto das Forças Armadas em 2015, ainda no governo Obama. A carta aberta de Marco Rubio pede a renúncia do general Mark Milley e o imediato afastamento do chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. Na carta ele diz o seguinte: escrevo com grande preocupação a respeito de relatos recentes
de que o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, trabalhou para minar ativamente o comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos e contemplou um vazamento traiçoeiro de informações confidenciais para o Partido Comunista Chinês, em avanço de um potencial conflito armado com a República Popular da China. Essas ações do general Milley demonstram uma clara falta de bom senso e exorta o presidente Biden a dispensá-lo imediatamente. A carta é longa e é toda ela nesse sentido, nessa direção, pedindo o afastamento e esclarecendo o quão grave foi a atitude de Milley. Entretanto, porém, nada acontecerá. O general Mark Milley não está nem aí, não se mostra nem um pouco arrependido ou constrangido. Pelo contrário, ergueu ainda mais a sua cabeça imperial e agora demonstra satisfação com o próprio ato. E como isso se explica? Bem, vamos colocar a coisa dentro do nosso cenário porque é mais fácil de entender. Imagine que o Brasil fosse a principal nação do mundo, estivesse no lugar dos Estados Unidos, e tudo o que aconteceu nos últimos tempos em relação à guerra comercial Estados Unidos e China fosse comandada por Bolsonaro. Acontece que, por ódio a Bolsonaro, um militar brasileiro de alta patente, vamos imaginar aqui uma espécie de general Braga Neto, resolvesse ele ligar para a China dizendo: temo que o presidente Bolsonaro declare guerra à China, então estou ligando para avisar que a coisa está complicada, mas se for declarado sim uma guerra, eu os avisarei imediatamente. E aí, bem, depois da informação da alta traição vazada, o general Braga Neto sentisse-se mais à vontade por ter feito algo não contra o seu país, mas contra Bolsonaro. E aí estaria então justificada a ação. Foi para evitar um mal maior que eu traí o meu país. É o que está acontecendo na América. Fiz essa comparação porque lá a esquerda odeia tanto Donald Trump quanto a esquerda odeia Bolsonaro aqui. Então, em nome desse ódio, tudo se justifica. Em nome deste ódio a Donald Trump, justifica-se uma traição à nação. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Em nome do ódio a Bolsonaro, não se reconhece os pontos positivos do governo. Pensa-se em destruir o país para evitar um mal maior, que Bolsonaro ganhe as próximas eleições. Estamos todos no mesmo barco, a situação é a mesma, tanto lá quanto cá. Bem, além do contexto americano, do contexto ocidental, é fato que a China tem sim muita gente na mão dentro das Forças Armadas e do Congresso norte-americano, para não dizer, claro, a presidência, que parece hoje o mais óbvio, a mais óbvia das conclusões. É bom lembrar que este mesmo general, o senhor Li Zuocheng, disse no ano passado que toda vez que um militar norte-americano ameaçava a China respondia abrindo a carteira. Então, a partir daquele momento, as vozes militares americanas baixavam o tom. Mas, disse ele, se os militares continuam falando alto, então pegamos os dólares dentro dessa carteira e mostramos para o militar. Aí sim, eles param totalmente de falar. Claro que na época pareceu apenas uma zombaria, coisas de uma propaganda de guerra. Só que não. O general Li Zuocheng estava dando as letras de como os militares chineses
superavam os militares americanos, ou pelo menos conseguiam deles uma fidelidade canina, com muito dinheiro. Também não se pode imaginar que isso aconteça só em relação aos Estados Unidos. Em outros lugares do mundo, os chineses também abrem a carteira para legisladores, para governadores, para prefeitos, etc. e tal. Até mesmo para sindicatos. A China ganhou muito dinheiro do Ocidente e está usando esse dinheiro para comprar o Ocidente, através, claro, dos ocidentais que se deixam vender. É o caso, certamente, de Mark Milley, mas ele se defenderá eternamente dizendo que não, ele não se vendeu. Ele apenas evitou um mal maior chamado Donald Trump. O discurso é afinado, aliás. Aqui muita gente poderá justificar o mesmo. Durma-se com um barulho desses. E tem gente que duvida que nós estamos no apocalipse. Até depois.